Salve, meu povo, salve, gente, muita coisa bacana, né? Nós estamos fazendo essa série de vídeos. Eu optei por dividir o vídeo em vários, por continuidade, para você fazer um processo de segmento. Mas eu confesso que eu não gosto muito de fazer vídeos em série, tá certo? Eu prefiro deixar muito livre, porque para que as pessoas não tenho que fazer um processo de vou ter que assistir o outro, né? Mas neste caso específico a gente está seguindo uma linha de raciocínio. Então, já são quase meio-dia aqui no norte do Brasil. Daqui a pouco eu vou ter que fazer meu almoço, né? Evidentemente. E aí eu quero dizer a vocês que eu preciso da sua ajuda para que você toque o sininho de notificação, se inscreva no canal. Meu amigo, assista o vídeo até o final, faça tudo que a plataforma gosta que a gente faça, tá? E me ajude a divulgar esse canal, tá? Quando vocês verem eu estar muito mexendo nos olhos, gente, não é chorando, não, sabe? Os meus olhos estão ficando muito sensível a questões de celular e das luzes dos vídeos, tá? Muito bem. Nós falamos no vídeo passado, tá? E eu tenho algumas anotações e eu vou seguindo essas anotações, que existiram pelo menos três grandes Édens: centro da África, América Central e no Oriente Médio. Muito bem. Longe de mim fazer compor teoria, mas me permitam fazer uma análise aqui. Não quero que vocês acreditem nisso, eu quero só colocar uma questão. Tá? Muita gente diz que o deus dos indígenas é Tupã, né? Pelo menos de algumas etnias. Mas a gente faz uma pesquisa e descobre que, na verdade, tinha uma divindade superior a Tupã e algumas etnias que eles chamavam Yamandu. Yamandu ou Yamandu, tá? A grafia depende muito, tá? Ou então Nandevorusu, Nandevorusu, tá? Mas popularmente a gente escreve mais assim, Yamandu. Se vocês pegarem essa grafia aqui, IA, vocês vão perceber que tem alguma coisa a ver com IA de Javé, que também muitas vezes na Bíblia era grifado dessa forma, tá? Ele era grifado com essa forma aqui, ó, IA, tá? O Javé, tá? O Javé, que os gnósticos chamam de demiurgo, tá? Outra coisa é quando você escreve a palavra Amazônia. Se você grifar Amazônia, tá? Olha, nós escrevemos assim, né? Vou botar aqui o acento. Quando você escreve Amazônia, observe que, se você olhar, tá? No final você vai encontrar um IA também,
que poderia ser um Y. Mas o Y também corresponde ao I, tá? Poderia ser um iota ou um iode. Iode, iode, tá? Você vê que tem iode em Amandu, tá? No início aqui. E tem iode no final da palavra Amazônia. Eu já coloquei aqui para vocês sobre os dois grandes Édens, né? E mostrei para vocês, tá? Que os grandes Édens ficariam, tá? Eu ia arriscar, mas não vou arriscar esse mapinha não, tá? Um desses Édens ficaria na América Central. Ok? Bem aqui, ó, tá? Aqui, ó. Bem aqui na América Central. Tô batendo o dedinho aqui. Pá, 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 pá. Tá? Vejam que a Lemúria fica aí no centro, tá? Aqui. E a Atlântida fica aqui. Todas as duas civilizações estão perto das Américas. Essas duas civilizações aqui, gente, tanto de Lemúria, tá? Tanto da Lemúria como da Atlântida, são originárias dos Edêntios, tá? A primeira civilização é a civilização de Edente, do Éden, dos adâmicos, da raça adâmica. Ok? Se você olhar esse mapinha aqui, você vai entender outras coisinhas também. Você vai entender de geopolítica, você vai perceber por que há determinadas coisas por aí que estão acontecendo, né? Certo? Né? Tá? Então, se na América Central houve um Éden, vocês imaginem olhem as civilizações das regiões do México, Peru, né? Os maias, os incas e os astecas. As pesquisas arqueológicas mais recentes estão mostrando que eles têm muita coisa similar com os egípcios, que por sua vez tem coisa similar com os sumérios. Aí você, nesse vídeo aqui, eu acho que talvez você vai ficar mais chocado com os apontamentos que eu vou trazer para você, né? Da onde surgiu essas civilizações, tá? Então vamos lá. A Lemúria, Atlântida, Suméria, de onde eles surgem? Eles surgem da expulsão dos adâmicos das regiões do Éden, do Grande Éden. O Grande Éden é esses três Édens espalhados sobre a superfície da Terra. Ok? É algo impactante, gente. Porque eu fico emocionado quando eu vejo isso. Porque nós estamos muito próximos de descobrir a verdade. É por isso que estão programando um reset.
É, pode escrever. Eu adoro escrever. Eu já escrevi mais, mas hoje em dia eu não escrevo tanto. Tá? Eles estão preparando um grande reset. Porque eles sabem que não tem mais como esconder tanta coisa. Eu gostaria muito de dizer para as pessoas assim, ó, vai ser tudo tranquilo, eles vão revelar a verdade assim na cara dura, vão chegar, vão dizer, ó, em rede nacional, estamos falando para vocês que nós fomos criados a partir de uma engenharia genética, que quem criou nós foi os seres tal, e papai, eles não vão falar isso assim. Eles vão botar em crise. Quem perde com isso tudo são as religiões. E a religião é o sustentáculo do planeta. Judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, essas religiões são sustentáculo do mundo. Tá? Não sei se você está me entendendo. Então, quando num vídeo anterior aí eu disse que é por isso que eles estão fazendo a chamada exoteologia, e eu disse que eu sou um exo-gnóstico, porque é preciso também que os gnósticos deem um salto de qualidade, porque se eles ficarem ainda presos àquele mundo de mistério dos gnósticos, eles também só tendem a perder, porque os gnósticos fizeram uma leitura, né, uma cosmologia e uma cosmogonia a partir daquilo que eles viam, né? Certo? Eu vou passar a alguns pontos, né, que vocês vão entender como é que essas culturas elas foram. Então, nós temos a primeira civilização é a edentiana, tá? A civilização edentiana. A segunda são vem a Lemúria ou o continente de Mu. A terceira é a Atlântida. Tá? A quarta é a Suméria, porque a Suméria só vai surgir a partir do avanço dessas outras, tá? Mas a origem toda remonta à civilização edetiana. E eu quero dizer para vocês aqui que a civilização de Edentia deixou marcas e está muito próximo de nós. Mas eu não posso falar nada além disso. Dado o grau de emoção que isso me remonta. Porque nós estamos próximos, quando eu falo de reset, de reinício, reiniciar tudo, recomeçar tudo.
reconfigurar, uma reconfiguração de tudo, gente. Talvez a gente pareça um pouco louco, né, com essas coisas que a gente vem e fala. Você que talvez me veja só pelo vídeo, você não sabe da minha história, mas se você vir na minha cidade, eu sou um cara que eu faço processos de mudança sem titubear, sem medo de ser, como diz o povo, sem medo de ser feliz. Eu não tenho medo de me arriscar. Eu só não quero na minha vida um dia ter que me arrepender de não ter me arriscado, de não ter tentado, né? Então, se você vê as culturas antigas, elas falavam, né, de linhagens divinas, tá? Como o caso do, vamos lembrar do Poseidon, chamado Deus do Mar. Do que lembra você isso? Poseidon, Deus do Mar, da cultura grega, né? Lembram do filme Aquaman? Que ele tem que ir no fosso e lá tinha um ser que muito parecia com a descrição do Enuma Elish sobre o Tiamat. Lembram que no desenho, né, do, dos garotos que entraram num parque passado, né, que tinha o mestre dos magos, né? Lembram que o ser que tinha um chifre e tal, né, ele tinha medo de uma única coisa, do Tiamat, um dragão, que tinha o quê? 3 cabeças. O Poseidon era chamado Deus do Mar. E ele era homenageado em Atlântida. Ele tinha um tridente. Tridente. 3 dentes. Né? Lembram disso, né? Certo? E lembram que o Aquaman vai ter que ir pegar o tridente de Poseidon para ele se tornar o rei das águas. Olha só, meu amigo. Olha só. Tá? Às vezes eles esfregam as coisas na cara da gente e dizem assim, olha aqui, esse tá, sabe, você tá. Aí a pessoa fica lá, bobada. Você tá me entendendo? Não é que eles queiram que você não descubra, eles querem que você perceba, porque eles estão soltando isso a conta gota para ir dizendo, bora ver lá se cola. Porque eles sabem que a coisa tá feia. Eles sabem que a coisa tá feia. Hum? O Poseidon era o deus do mar. Você lembra alguma coisa da cultura africana? Quem é a divindade? Não é a Iemanjá que é a divindade do mar. Não é ela que é
a dona do mar tem um orixá, tá? Que é o chefe do mar. Depois, claro, passou a ser a Iemanjá. Né? Que esse também é um nome que foi é uma corruptela, foi se corrompendo ao longo do tempo, o nome. Tá? Provavelmente Iemanjá, alguns dizem. Certo? Poseidon, Iemanjá, vocês já vão vendo que tem o Iara, o Iara, né? Ou Iara, era o ser que as etnias indígenas diziam, Iara, Ia. Junte as bolas aí, meu filho. Você consegue juntar as bolas? Não são coincidências, não, querido. Tá? Era o senhor das águas, das partes baixas da água, das profundezas, lá do fosso. Tá? Os sumério-acadianos, depois os acadianos, né? A Suméria, os acádios, né? Que eu vou colocar bem aqui, inclusive. Os acadianos, tá? Aguenta aí, tá? Os vídeos às vezes são compridos, mas vale a pena, cara, a gente assistir um vídeo. Vale a pena. A gente aprender. Poxa vida. Às vezes choca com a gente. Eu já assisti vídeo de pesquisadores que o impacto em mim foi assim, nossa, não pode ser. Aí depois eu sento, reflito e vou chegando à conclusão. Os sumérios acadianos conheciam esta figura pelo nome de Enki. Então, Enki, dos sumérios, deu origem ao Poseidon, tá? E que vai só mudando de nome, mas é o mesmo ser. Ele era o deus do fosso, enquanto Enlil era o deus do vento, da tempestade, dos ares, ele era o deus das águas, da terra, das profundezas do mar, né, do fosso. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era deserta e desolada. E havia escuridão sobre o fosso do abismo, do abismo. Né? Então, Enki era essa divindade que estava na terra, enquanto o outro está na terra. Alguns estudiosos tentam dizer que Enlil são os Elohim e Enki é Javé. Né? Alguns fazem essa comparação. Mas é muito mais provável que o Javé, o Jeová, seja o demiurgo dos gnósticos, exatamente porque ele era um semideus, não era um deus. E como ele era do espaço, ele foi ele voltou para uma região, tá? Vamos lembrar, ele voltou para uma região. Deixa eu ver se eu encontro aqui o mapinha que eu apresentei, gente, para vocês. Eu não sei se
eu mostrei ontem, mas eu queria mostrar agora para vocês. Vamos ver aqui se está por aqui. Tá? Mas eu vou, se eu não encontrar, a gente, a gente, tá? Eu vou procurar. Não sei onde eu coloquei aquilo, rapaz. Estava tão bonitinho, né, a figura. Mas era assim, né? Dentro da Terra, do universo Terra, ele não voltou para Nibiru. Ele ficou no entreposto para governar as sete esferas para baixo, enquanto Enki ficou na Terra. Por que Enki ficou na Terra? Porque Enki gostava dos Adãos, tá? Da raça Adão. Entenda isso. Né? E quando Enlil resolveu fazer o dilúvio, veja que no capítulo 6 de Gênesis, o, o, alguém resolveu ir avisar para. Eles quiseram, claro, personificar tudo em Javé. Mas alguém foi e avisou para os gnósticos ter uma explicação, né, sobre isso. Alguém foi lá e falou para Noé, olha, vai ter um negócio aí, de uma coisa que não foi, não caiu nenhum objeto na Terra, gente. A inundação foi provocada. Tecnologicamente. Vamos parar de viajar na maionese que caiu aqui um, um, um asteroide do tamanho não sei de quem, pá, e destruiu tudo, e pipipó, e cara, até provocou a inundação. Foi não. Foi Nibiru que passou e aí provocou uma mudança. Também não. Foi provocado tecnologicamente a inundação. E provavelmente não tenha sido uma inundação mundial, todo o planeta. Hum? E o que quer que Noé tenha construído, pode ter certeza que não foi um barco um barco de madeira, não foi. Foi algo muito mais tecnológico, por quê? Porque aquilo ali estava flutuando sobre as águas. Tá? Então, se você pegar o desenho que eu fiz, né, das esferas, né, de governo, né, e, eu, e você vê aonde está Enki, aonde está, o que ele está fazendo, aonde está, por que Enki se apaixonou pela sua criação? Porque a criação que o Enki fez, ele achou muito interessante, ele gostou. Então, provavelmente, ele tem avisado sobre ele soube quem ele ia fazer a destruição, porque você vê que Javé se arrepende de ter criado os humanos. Ora, um Deus onisciente, onipresente, onipotente resolve se arrepender. Se ele viu que tudo era bom. Mas foi por causa do pecado de Adão e Eva. Calma aí, relaxa. Relaxa. Relaxa que o leão é manso. Te acalma. Te apressa não. É? Os sumérios viam Enki como os gregos viram Poseidon. Porque tudo vem se originando daí. Uma civilização passando para outra. Preste bem atenção. E ao longo da. E quando isso ia sendo passado,
Claro que isso ia sofrendo modificações, que é normal no processo de avanço de uma cultura. Tá? Então, o sumério Enki e o grego Poseidon, realmente, o que é que eles são? Eles são a mesma figura. Se não forem a mesma figura, são do mesmo grupo de seres. Tá? Quando a gente vai fazer pesquisa de livros, é igual você é igual quando você encontra o Miguel da Bíblia, o arcanjo Miguel, né? Você já viu o arcanjo Miguel? Que é aquela espada e tal, que vai guerrear, o exército. Aquela figura ali foi pega de, de, de outras culturas, tá? Foi pego de outras culturas. Ele parece com Odin, ele parece com Apolo, tá? Então você vai tirando uma ideia, tá? Vai tirando uma ideia. Eu estou sendo rápido aqui para a gente adiantar. Chega um momento na Bíblia, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. No capítulo 2, tá? Capítulo 2, a partir do versículo 4, começa assim: Num tempo em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, e não existia nada ainda sobre nenhum arbusto, no primeiro capítulo diz que criou tudo. Aí já no segundo capítulo, começa um novo processo de criação. Aí os teólogos dizem, não é porque a tradição já vista, eloísta, ou a tradição deuteronomista, sacerdotal, aí eles inventam um monte de elaboração para tentar dizer que, né, que as duas narrativas da criação, na verdade, são. É, me engana que eu gosto, né? Havia brotado no campo porque o Senhor Javé não tinha, porque Javé Elohim não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que cultivasse, não fazia, vejam bem, não tinha feito chover. Então isso remonta a quê? Que Javé tinha alguma coisa a ver com chuva, com tempestade. Portanto, ele era o Enlil. Tá? Mas subia da terra um vapor que regava a sua superfície. E Javé Elohim formou, pois, o homem do barro. Ora, mas já tinha sido criado lá. Tá? Já tinha sido criado. Tá? Vamos aqui. Vamos aqui. Aqui, ó. Vamos pegar 2:7, né? 2:6, 2:7, né? E formou o Senhor Deus o homem et Adam do pó, afar, da terra. Né? A terra é Hadamá. Por isso que Adão vem da terra. É o terreno. É o ser terreno. Porque existiam seres que. Esses seres que estão criando não são da terra. Ora essa. Então já tinha extraterrestre, querido. Se eles estão criando o terreno, é porque existia um extraterreno fazendo a criação. Né? E soprou.
vai paz em suas narinas, tá? A Nishama, o fôlego de vida, Shaim. E foi feito Radam, tá? O homem, Lenefesh, alma vivente, Shaya. Tá? Observe bem isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Radamá quer dizer, vem de Radam, vem de Radamá, quer dizer da terra, os terrenos. Tá? Uma tradução coerente seria assim: façamos os terrenos conforme a nossa imagem e semelhança. Não façamos o homem. Não é? Façamos os humanos a nossa imagem e semelhança. Né? E aí, ele vai, observe que vai acontecer um negócio muito engraçado nisso aí. Tá? Ora, o Senhor Deus tinha plantado o jardim do Éden no monte e colocou nele o homem criado. Observe bem, está bem aqui, ó. E plantou o Senhor, e plantou Javé, Elohim, o Gran Éden, tá? O Gran Éden, tá? Na banda do Oriente, e pôs ali o homem, o Et Hadam, tá? Axé, que tinha formado Yatsar. Formado não quer dizer criado. Então aqui também há uma diferença entre o que se criou lá no 1 e o que se formou aqui. Veja que o homem foi criado fora do jardim, porque a palavra aqui está aqui, ó, e plantou o Senhor Yahvé no jardim do Éden, o Gran Éden, e coloca lá o homem. O homem foi criado por este ser chamado Javé fora do jardim, enquanto o outro tinha sido criado dentro do jardim. Vamos lá. Versículo 9. E fez brotar o Senhor Deus da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. A árvore da vida, Rachaim, no meio do jardim, Hagam, tá? Jardim Hagam, tá? E a árvore da ciência, Hadat, a árvore Hadat. Dat quer dizer da gnose, a árvore do conhecimento. Não é esse conhecimento intelectual, gente. É o conhecimento experiencial. A gente vai chegar lá. Do bem, Tof, e do mal, Vara. Tá? E um rio saía do Éden, do Méden, para regar o jardim, Et Hagam. E dali o Misham se dividia e se tornava em 4 braços. Tá? Aqui ele vai dizer quais são os 4 braços, né? Certo? Certo. E aí, olha só, e o ouro, o sal, o zal, o zar, o ouro dessa terra era bom. O obidélio e a pedra sartônica. O que está falando aqui desses objetos? Ora, porque era exatamente o que os Anunnaki estavam
querendo na terra. E ali era bom, lá tinha muito ouro. Já imaginou se os garimpeiros do Brasil descobrem essa mina? Por que essa busca desenfreada pelo ouro? Não é? Vocês já ligaram a figura dessa questão do ouro e o Brasil e a Amazônia? Hum? Ligaram as coisas? É? Por que num texto de criação eles resolvem colocar que o ouro dessa terra é bom? Tá? Porque Enlil colocou o Enki exatamente aqui, né? O irmão ficou tomando conta aqui das escavações do ouro, né? Para que se produzisse muito ouro para ser levado para um outro lugar, tá? Para um outro mundo, para uma outra realidade, tá? E o nome do rio segundo era Gion, e este que rodeia a terra de Cus, tá? O nome do outro, aí vem o nome dos rios, tá? E tomou o Senhor, e tomou Javé Elohim, o homem, e o pôs, e o conduziu para o jardim do Éden. Ele não nasce do Éden. Esse Adão aqui não, tá? Esse Adão não nasce no jardim. Ele já é tirado de um outro lugar e colocado nesse. É bem provável, tá? Que este terreno, que este humano, que esse terreno tenha sido pego de algum lugar e introduzido nesse outro jardim. Por isso que existem pelo menos 3 Gran Éden. Volto a repetir: centro da África, centro das Américas, América Central, e no Grande Oriente Médio. Tá? E o introduziu no jardim para lavrar, tá? E guardar. O homem foi para lá para quê? Para desfrutar de alguma beleza? De alguma coisa? Não, você vai trabalhar, meu filho, lavrar. Tá? E guardar. Hum? Mas vamos lá, seguir em frente aí, pai. A gente não, né? E ordenou Javé Elohim ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu podes comer, tá? Mas da árvore da ciência, date, da árvore do conhecimento, tá? Da ciência do bem e do mal, não comerás dela, porque no dia que comeres dela, morrerás. Morrerás. Morrendo, morrerás. Tá? Certo? E disse Javé Elohim: não é bom. E lá no primeiro, a tradução diz que lá já tinha 2 seres criados, no Gênesis 1. Tá? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, tá? Uma adjuntora, uma ajudadora, tá? Que esteja como diante dele, que seja parecida com ele. E criou o Senhor Deus da terra. Vejam que bem aqui ele diz assim: olha, nós vamos criar uma ajudadora para o homem. Bem aqui parece que há uma interrupção no texto,
E aí, observe que muda sistematicamente para um outro assunto que a gente até pensa que não tem nada a ver, mas tem. Porque nós vamos observar, eu vou me abaixar aqui, gente. Nós vamos observar que o que é que vai acontecer? Bem aqui, ó, o versículo 19 do capítulo 2 começa uma história que dá o que pensar. E criou o Senhor Deus da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, tá? E trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Lá no versículo anterior, ele diz: bora procurar alguém que seja para uma ajudadora para esse terreno, porque ele não pode ficar só, ele tem que ter uma contraparte, né? Porque ao que tudo parece, ele parece ser andrógeno, tá? E trouxe Adão para que, como lhe chamaria, tá? Não é que Adão fosse chamar, esse é o cachorro, esse é o leão, esse é o urso, esse não é isso não. Era para ver se Adão achava alguém com quem ele pudesse manter contato físico, sexual. Essa é a grande X da questão. Tá? E chamou Adão a alma vivente, isto foi seu nome. Tá? Aí, e chamou Adão o nome de todo gado, de todos os aves, não é isso que ele quer dizer, não. Está escrito assim, mas o que está se denotando é outra coisa completamente diferente. Tá? E todo animal do campo, o homem, não se achava. E veja aqui, está bem aqui, ó. Gente, é tão claro. E o homem não achava uma adjuntora, tá? Que estivesse como diante dele. Ele não achava. Por que ele não achava? Porque ele estava mantendo relação sexual com alguns animais. Para ver o que é que acontecia. Estes seres, tá? Eles queriam ver como era que se saía alguma prole, alguma coisa, uma reprodução, para trazer alguma coisa para fazer companhia para eles aqui no Éden. E aí você imagina isso, parece piada, mas é isso que está aqui no texto, cara. Só é cego, só não vê quem não quer, tá? Só não vê quem não quer. Eu fico, às vezes, embabacado com essa coisa, entendeu? Aí, bem, né? Não achou a disjuntura? Não, não achou. E aí disseram, bem, ele não encontrou a figura para se encaixar com ele. Ele transou com os seres aí, não gostou não. Essa que é a coisa. Interprete como quiser. Eu estou aqui olhando o texto. E aí eles decidiram. Olha o que ele decidiu. E fez Javé. Olha o que o Javé fez, o Demiurgo. Javé, Elohim, fez cair Yahvé, Elohim, um sono pesado sobre o Radã, o terreno. Tá? O terreno, o terráqueo. E este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Isso aqui é uma cirurgia, é uma cirurgia genética, tá? É uma cirurgia para tirar elementos para se fazer um processo de clonagem, gente.
porque os animais não estavam dando certo, eles não tinham como, os animais não se encaixavam com Adão, né, com o terreno. Quem é a parceira que nós vamos embora? Então bora fazer a partir dele, bora. O que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar uma anestesia no camarada, vamos fazer ele dormir, tá? E aí nós vamos é, fazer um processo de clonagem, clonar. Vamos tirar a parte dele feminina, que em tese, se ele era andrógeno, vamos tirar a parte que ele feminina, e aí tem uma pesquisa que fala que nos primórdios os humanos tinham um osso no pênis para mantê-lo ereto, como os outros animais têm. E de fato tem mesmo. Tá? Existia um osso. E há hoje alguns pesquisadores que dizem que foi deste osso, tirado do pênis, do primeiro terráqueo, do primeiro Adam, ou do primeiro adâmico, que eles produziram o sexo feminino. Tá? Eu já vi essa declaração, inclusive, do diretor sênior da BV Books, quando do lançamento da Bíblia textual. Tá? Bem, e aí e formou o Senhor Deus da costela que tomou do homem, e formou Javé Elohim da costela que tomou do homem a mulher, a Leisha, a Lisha, a Lisha, não é? E a trouxe a Adão. E aí resolveram trazer Adão. O mito gnóstico conta uma outra história, que em outro vídeo eu vou mostrar como é que os gnósticos contam a história dessa criação. Tá? E disse Adão, olha só o que ele disse, esta agora é. Por quê? Porque antes não era. Porque antes ele tinha transado, feito sexo com os animais e não deu certo. Né? E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, tá? E carne da minha carne. Será chamada Isha. Isha. Porquanto do varão foi tomada Meixe, varão, e Isha, que eles traduzem aqui por varoa. Tá? Muito bem. Tá? E aí aqui complementa, né? Dizendo que a mulher deixará seu pai e sua mãe, o homem deixará seu pai e sua mãe, se juntará e serão uma só Echad, uma só coisa, né? E estavam ambos nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Primeiro, por que eles deveriam ter vergonha? Tá? Muito bem. Aí nós vamos lá para o Gênesis 3, que aí é que eu quero mostrar algumas coisas, alguns detalhes para vocês, ok? Vou mostrar alguns detalhes para vocês, porque isso será muito importante. Tá? Né? Será muito importante. Mas aí, gente, eu venho aqui um instantinho para eu dizer isso para você. Então, quando você pega o texto bíblico, você observa que quem quer que tenha escrito o Gênesis contou uma história e depois alguém veio e disse assim, a história não foi bem assim, eu acho que é desse jeito aqui. E enfiaram uma outra história.
Só que a segunda história é bem mais detalhada do que a primeira, tá? A primeira. Então, ó, se observa isso, tá? Eu quero entrar nesse detalhe aqui, e aí eu vou, né, mostrar algumas coisas para você. Que é o seguinte, quando você pega aqui, né, eu vou aqui, no capítulo 3, o que parece é que conta a história da serpente. A serpente não tinha nada a ver com, com a maldade, tá? Mas eles tentaram culpar a serpente. A serpente era um ser, não era uma cobra igual nós conhecemos hoje, não, tá? Alguns hoje estudiosos chegam a afirmar que quem era a serpente era Enki. Mas os gnósticos, existem escritos que dizem que a serpente, Jesus chegou a afirmar isso, dizendo a serpente era eu, né? Porque quiseram plasmar na serpente a figura do demônio, do mal, tá? Mas a serpente, na verdade, foi dizer para eles o seguinte: olha, se vocês não abrirem o olho de vocês, vocês vão continuar escravos aqui, desses caras aqui, entendeu? Vocês vão continuar prisioneiro. E você, agora, se vocês experimentarem o conhecimento, tá, do bem e do mal, vocês vão entender isso aí, tá? E lá no capítulo 3, né, tal, eu quero pegar a parte. No capítulo 23, olha só, depois que eles comem da árvore do conhecimento, lá no capítulo 20, vamos lá. Eu gosto de ir no texto para que a gente, né? Vamos aqui no 20, tá? No 20, porque a gente vai entender algumas coisinhas, tá? Vou dar uma passadinha aqui. Se der tontura em você aqui, passando esse negócio aqui, você vai ficar meio tonto, tá? No 20, diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher de Eva, Chavá, porquanto ela era a mãe do vivo, Cauchai, Cauchai, né? De todos os viventes. No grego está Zoe, chamou de Zoe, tá? E aí acontece o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão túnicas, tá? E vestiu neles, porque estavam nus, papapá. E aí eles decidem, olha o que acontece aqui. E disse Javé Elohim: eis que o homem é como um de nós, como de nós, como um de nós, mimeno de nós, sabendo date, então date é conhecimento pela experiência, não é um conhecimento ético, isso é ruim, isso é bom, isso é mal, isso é bem, não é conhecimento ético nem moral, é conhecimento por experiência, tá? Sabendo, a palavra ladat, dat quer dizer conhecimento, tá? Conhecimento do bem, tof, e do mal. E agora, para que não estendam a mão, e tome também da árvore da vida, Rachaim, e coma e viva, Vashai, eternamente, Leolam.
e tenha uma vida longa, igual nós temos. E não se trata de árvore, se trata de alguma substância que naquele jardim tinha e que eles não podiam comer. Porque eles perceberam que agora eles são como um de nós. Gente, pelo amor de Deus, se você continuar lendo a Bíblia à luz dessas teologias abobadas que tem por aí, você está louco. Desculpa dizer. Tá? E lançou o Senhor Deus Javé Elohim do jardim do Éden para lavrar a terra de que foi tomado. Tá? Para lavar a terra. Radamar é a terra. Tá? E havendo lançado fora, o homem o pôs ao oriente do jardim, querubins, os querubes, né? Inflamada espada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então eles ficaram lá, olha, eles ficaram preocupados porque o homem tinha avançado, tá? Avançou demais. Então eles não queriam também que repartir com o homem aquilo que os fazia viver durante muito tempo, tá? Certo? Muito bem. Isso está no capítulo 3. Aí, vejam o que vai acontecer no capítulo 4. E aqui há um detalhe importante que pode provocar assombro a você, mas eu vou explicar para você o que de fato aconteceu. Tá? Capítulo 4. Muito bem. O que é que acontece no 4? Tá? Acontece o seguinte. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei um varão do Senhor. E alcancei um varão et Yahvé, do Senhor. Tá? E continuou a dar à luz a seu irmão Abel. São gêmeos. Tá? A seu irmão Abel. E foi Abel pastor de ovelhas. Tá? Certo? E Caim foi lavrador da terra. Foi lavrador de Adamá, da terra. Tá? Caim, né? Enquanto Abel, Abel, foi... O que é que esse texto mostra? E aqui é importante eu encerrar esse outro vídeo com essa reflexão. O ato realizado por Eva, lá no Jardim do Éden, de acordo com a tradição judaica, qual foi, na verdade, o fruto que Eva comeu? Foi a maçã. Né? Foi a maçã. Tem essa coisa da maçã. Né? Mas tudo indica que, se tratando de dat, a palavra do conhecimento, conhecer quer dizer conascer, nascer junto. Isto é um conhecimento experiencial, gente. Não é um conhecimento intelectual, conhecimento experiencial. O que foi que Eva experimentou? Hoje há muitos estudiosos, e eu vou ler essa anotação aqui,
O ato realizado por Eva parece mesmo, de acordo com a tradição judaica, para ser sexual, através do qual ela se une à chamada serpente. O que foi que aconteceu quando Eva teve, tá? Ela pegou do fruto. Na verdade, ela manteve relação sexual com a serpente. Tem gente hoje em dia que diz que essa teoria não existe. É chamada teoria dos filhos da serpente. Tá? Eu estou lendo uma anotação de quem? De Mauro Bliguino, no livro Bíblia Nua. A Bíblia Nua. Tá? E aí, o entrevistador do Mauro Bliguino pergunta: ela faz isso de bom grado? Não, diz ele. A tradição às vezes descreve esse ato como verdadeiramente um ato sexual violento. Um estupro, gente. Tá? Em todo caso, foi dessa união sexual de Eva com a serpente que nasceu Caim. E depois desse ato que os Elohim dizem: agora Adão se tornou como um de nós. Observaram? Após a relação, tá, de Eva com a serpente, e ela tem 2 filhos, Caim e Abel, porque há quem diga que um é da serpente e o outro é de Adão. Há quem diga também que, na verdade, eles nascem, todos 2 são filhos da serpente, são gêmeos. Tá? São gêmeos. Então, esses 2 nascem híbridos. E é depois desse ato que os Elohim vão dizer, que Javé Elohim vai dizer: agora o homem passou a ser como um de nós temos que botar ele fora daqui. Porque se ele não for fora daqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar e tomar da árvore da vida e pronto. Então, eles passam a adotar essa ideia. É dessa união sexual de Eva com a serpente que nasceu Caim. E depois desse ato é que Elohim diz: agora não, Adão se tornou como um de nós. E eu já li isso aí. Tá? Né? Então, eles botam os guardiões do jardim. Eles temem que os adamitas, os descendentes de Adão, possam ter acesso à chamada árvore da vida. Tá? E declara, de fato, a expulsão dos adamitas não foi uma punição, tá, por algo que eles haviam feito, mas sim uma espécie de decisão preventiva. Vamos nos precaver. Vamos logo tirar esse pessoal daqui, porque isso não foi uma punição, como o pessoal querem dizer, pecado original do Agostinho de Hipona, pecado original. Eles foram expulsos do paraíso porque, sabe, e tal, perderam a inocência, e então jogaram a culpa tudo, né? O que isso traz é complexo de culpa nas pessoas. Nossa, né? Tá? Mas na verdade não foi uma punição, foi uma precaução. Eles expulsaram do jardim por precaução, não foi por punição. Não. Vamos tirar eles daqui. Vamos nos prevenir do que remediar. O que é prevenir, né? Que mais tarde isso pode ocasionar. Tá? Então você observa que quando você pega bem aqui, e aí eu vou lá no Gênesis de novo, porque você vai ver a diferença do que vai dizer quando o Sete nasce.
tá? Certo? Vocês vão perceber o que acontece quando Sete nasce. Isso aqui está... A Bíblia ainda bota assim, olha. A culpa original. A culpa de quem? Seus biblistas. Loucos. A culpa não é do homem, não é do Adão, do Adapa. A culpa é dos seres que nos criaram, porque eles passaram para nós a deficiência deles. Se existe um pecado original, esse pecado original existe nos seres que nos criaram, e não no pobre do Adão. Tá? Aí nós vamos lá no capítulo 4. Vamos aqui no capítulo 4. Capítulo 4, ok? O capítulo 4. Eu vou subir aqui para me pegar. Aqui já pula para o 5. Cadê o 4? Então vamos lá. Capítulo 4. Caim e Abel. Versículo 25, né? Capítulo 4, versículo 25. Vamos lá. Eu que estou errado. Aí no versículo 25 diz assim: E conheceu Adão outra vez sua mulher, e deu à luz a um filho e chamou o nome de Sete. Tá? Porque, olha só, porque colocou para mim, Elohim, semente outra em lugar de Abel, porquanto o matou. Tá? Aí já não aparece aqui o Javé. A tudo que parece aqui, aí volta a figura do Elohim, que é plural, já falei que é plural de deuses. Então os seres pegaram e aí Adão resolveu conhecer, né, a sua mulher. E Sete foi nascido e chamou seu nome de Sete, e a Sete e Sete mesmo também nasceu um filho, e o chamou seu nome Enos. Então começou a invocar o nome de quem? Olha só, o nome de Javé. Isso quer dizer que antes deles, esse Javé aqui não era conhecido. Esse é outro detalhe na Bíblia, tá? Que é muito importante. Tá? E aí ele vai, né? E aqui eu estou procurando um texto tá? Em que tem a descendência de Caim, né? E aí vai aparecer um texto, que eu não vou encontrar agora, mas eu deixo para o próximo vídeo, em que pela primeira vez vai aparecer assim: e nasceram, e Adão gerou filhos segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então, a partir daquele momento começa a geração dos adâmicos. Aí, gente, é que vem os dois grupos. O grupo de Sete e o grupo de Caim. Tá? E isso é muito importante para nós, para a gente entender. Tá? E eu espero que você entenda, que você tenha entendido esse vídeo. E antes de terminar, que eu vou depois gravar um próximo, eu peço a você, deixe seu joinha, deixe seu like, deixe o sininho de notificação, faça o que você puder
para que a gente tenha sempre mais pessoas conhecendo e dentro desse campo de pesquisa da exoteologia e da exognose. Tá certo? Forte abraço e a gente se encontra depois num próximo vídeo.